Senhores telespectadores da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, primeiro bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados o historiador Salvador Mata e Silva, a bibliotecária Penha Maria Machado Diegues e a professora Neuza Feijó Machado. Os três, Salvador, Penha e Neuza, são os autores de um livro, de uma obra lançada e que causou enorme repercussão e uma extraordinária aceitação, que é Escolas Municipais de Niterói e seus patronos. Boa tarde, professor Salvador, boa tarde, Penha, boa tarde, Neuza. É uma alegria recebê-los aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. É uma alegria muito grande, um prazer ainda maior estar aqui fazendo parte desse programa do Grupo Mônaco de Cultura e falando para Niterói, para o estado do Rio. Salvador, como surgiu a ideia de escrever e publicar o livro Escolas Municipais de Niterói e seus patronos, juntamente com a Penha Diegues e a professora Neuza Feijó? Carlos Mônaco, eu conheço a professora e bibliotecária Penha Maria Diegues há muitos anos, há muitas décadas, né? Até quando ela era menininha, bem novinha. Então, há pouco tempo não, há mais ou menos uns 15 anos atrás, ela me falou que estava fazendo uma pesquisa sobre a história das escolas municipais de Niterói. E aí eu incentivei para fazer o livro, ela mais uma colega, e aconteceu que ela desenvolveu bem a pesquisa, mas não chegou a terminar a pesquisa. Em 1996, ela parou com a pesquisa. E todas as vezes que me encontrava, ela tocava no assunto do livro, eu falava, vamos fazer, e nunca o livro saía. E agora, no início do ano, deste ano agora de 2012, ela me procurou, dizendo que gostaria de fazer o livro das escolas municipais de Niterói e seus patronos, e que queria que eu fizesse parte do grupo. E eu aceitei o grupo, aceitei o convite, entrei no grupo e começamos a pesquisa. E no início da pesquisa, a outra moça que fazia parte do grupo, a professora Ana Cristina, ela pediu para sair, então nós convidamos a professora Neuza Feijó, e aí a professora Neuza Feijó aceitou o convite, e nós três começamos a desenvolver a pesquisa. E fizemos o livro, só que nós tínhamos um prazo muito curto, porque nós íamos apresentar no Salão de Leitura, no terceiro Salão de Leitura de Niterói. E nós fizemos o livro muito rápido. E este livro, como era muito grande o material, nós dividimos em 2 volumes. O primeiro volume, que é este aqui, né? O primeiro volume, que nós lançamos no dia 11 de julho próximo passado. E o segundo volume, que nós vamos lançar no dia, em novembro, mais ou menos na semana do município. Perfeito. Já que falou na Penha, fale-nos um pouco sobre você. Quem é Penha Maria Guedes? Por favor, para os nossos telespectadores. Boa tarde para todos. Eu queria agradecer a oportunidade de divulgar nosso trabalho, né? Eu sou professora, bibliotecária, pesquisadora e poeta. Já participei de 3 antologias, uma Perfume da Palavra, do grupo Muiraquitã, da editora, e outras 2 do grupo Garimpo, e já fui classificada também para fazer parte, né, fui classificada em algumas poesias de concurso. E sou sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Tenho um filho chamado Vinícius e um neto, artista plástico, chamado Mateus. E já estou já me aposentei na prefeitura, né, como
bibliotecária, né? E agora faço também alguns serviços voluntários em relação à leitura. Perfeito. Bom, agora passemos para a Neuza, né? Neuza, fale-nos um pouco sobre sua chegada a Niterói e também a sua experiência profissional. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Mônica, não pode imaginar a grande emoção que me toma neste momento por estar aqui participando dessa mesa. Meu nome é Neuza Feijó Machado, eu nasci em Santa Maria Madalena, no estado do Rio, e casei com um niteroense, vim morar em Niterói, e aqui criei 4 filhos, e hoje nós temos 8 netos. Em 1994, recebi o título de... recebi uma medalha da Câmara Municipal de Educação, Câmara Municipal de Niterói, a medalha Felisberto de Carvalho. Também, em 2010, fui agraciada com o título de sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Eu estudei em Santa Maria Madalena, e onde fiz o curso normal, e onde ingressei no serviço público em 1960. Atuei em vários segmentos da educação infantil até o curso pedagógico, onde trabalhei no Instituto de Educação de Niterói e no Colégio Guilherme Briggs, também em Niterói. Fui diretora do Jardim de Infância Engá, na Paço da Pátria, e, mais tarde, fui também diretora do CIEP do Graguatá. Esta escola, CIEP do Graguatá, foi uma grande luta para nós conseguirmos essa escola de primeiro grau no bairro de Niterói, no bairro de São Domingos, e hoje faz parte da UF. E a gente sempre fica um pouco triste porque não temos uma escola de primeiro grau ainda no bairro, no São Domingos e centro de Niterói. Em 1991, eu vim trabalhar na Fundação Municipal de Educação, professora concursada, e, em 1995, fui convidada pela professora Lia para participar do projeto O Vídeo na Escola. Nesta oportunidade, nós gravamos várias fitas e distribuímos para as escolas para ajudar o professor na sua tarefa. Essa é a Neuza Feijó Machado, que saiu lá de Santa Maria Madalena e veio trabalhar aqui em Niterói. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Salvador, sabemos de sua grande contribuição cultural para Niterói e São Gonçalo, com inúmeras publicações de diversas obras, especialmente focalizando o tema histórico. Gostaria de saber, Salvador, quantos livros já editados e como você se sente com o grande sucesso, pois suas obras foram sempre aplaudidas por todos. Eu tenho mais ou menos uns 100 e poucos trabalhos publicados. Esse aqui é o 112º, que são 112 com esse aqui. E pretendo ainda publicar muito mais, dar essa contribuição à história niteroense e também fluminense. Eu venho pesquisando desde 1970, quer dizer, há 42 anos, venho fazendo pesquisa no estado do Rio, principalmente Niterói, Maricá, Itaboraí e São Gonçalo. Durante esse período, eu tenho escrito muito em jornais, em revistas, eu tenho feito muitas palestras sobre esses 4 municípios. E, agora que eu estou aposentado, devo me dedicar mais ainda à pesquisa histórica. Eu acho que você é o recordista aqui em Niterói de obras publicadas. Já comentaram comigo a respeito até de levá-lo para o Guinness Book. Parabéns, Salvador, pelo excelente trabalho que você desenvolve aqui no Estado. Olha só, eu tenho conhecimento de que o professor Alberto Ribeiro Lamego, filho, Alberto Lamego, ele deixou 124
24 trabalhos publicados, sendo que 5 livros. Os outros foram trabalhos em revistas, em revistas de academia, de Instituto Histórico e também revistas do exterior. Agora, livros, ele tem 5 publicados, né? O Homem à Serra, o Homem ao Brejo, o Homem à Guanabara, o Homem à Restinga e aqui... Planície de Campos. Exatamente. Então, Ele é são natural 5... de Campos, Campos, filho do Alberto Lamego de Itaburaí, Itaburaí. autor da Terra Goitacá. Isso aí. Então, agora, os outros historiadores, escritores aqui de Niterói e tal, eles não atingiram a meta de 100 trabalhos publicados. Por Penha. isso eu acho que eu estou na frente um pouquinho, Eu acho mas que está. eu vou continuar escrevendo. Eu da torcida. Isso. Penha, quais são suas experiências profissionais? Eu sou concursada, né, como professora na Rede Municipal de Educação de Niterói. E, na época, o governador Moreira Franco criou várias escolas. E, nessas escolas, tinha um espaço de biblioteca. Então, fizeram uma pesquisa para saber se tinha alguma bibliotecária. E só tinha eu na rede municipal. Eu fui chamada para coordenar as bibliotecas escolares do município. E aí eu fiz a primeira capacitação para as professoras auxiliares de biblioteca, organizei essas bibliotecas, e como a escola não tinha, as escolas anteriores eram pequenas e não tinham espaço, eu criei um projeto chamado Caixa Itinerante, que constava de livros de literatura infantil e juvenil. E também, ainda mais outras experiências, né? Eu tenho experiência eu fui bibliotecária do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, na Escola de Oficiais de Corpo de Bombeiro, e também lá eu trabalhei 24 anos, e também criei uma estante em cada quartel, daqui de Niterói e alguns do Rio também. As contribuições é depois. Então, tá. Então, as experiências profissionais são essas. Trabalhei em algumas faculdades organizando o acervo para o MEC vir dar autorização para funcionamento da biblioteca. Então, e cheguei a dar aula um pouco tempo também no município de Niterói. Perfeito. Neuza, fale-nos sobre as suas contribuições culturais aqui para a nossa cidade. Mônaco, nós participamos, trabalhei durante 5 anos com a Penha, quando o professor Valdec Carneiro criou o projeto Bibliotecas Populares em Niterói, que foi um grande projeto, e eu fui com a videoteca para lá. E trabalhei muito tempo na Biblioteca Cora Coralina, na Rua Visconde do Uruguai 300, onde participava de vários eventos culturais, como contação de histórias, sarau de poesias, nós tínhamos exposições de pintura, entrevistavam, lançamento de livros, e também uma das grandes, que eu gosto de ressaltar bastante, foi a exposição que nós, para comemorarmos os 437 anos de Niterói, quando nós tivemos uma exposição de fotografias Niterói Antiga, organizada pela Sociedade Fluminense de Fotografia, e tendo também como um grande colaborador o nosso grande amigo e fotógrafo Luiz Antônio Pimentel e também outros fotógrafos. Perfeito. Salvador, poderia nos falar sobre algumas instituições a que você pertence? Eu sei que são inúmeras, mas poderia destacar algumas? Eu pertenço realmente a várias instituições culturais, não só em Niterói, como fora de Niterói, como fora do estado do Rio. Mas aqui eu quero ressaltar aqui nesse momento que a primeira que eu entrei foi no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, onde eu ocupei todos os cargos da diretoria, inclusive eu fui presidente 3 vezes. Depois, Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, que eu entrei também, ocupei todos os cargos na diretoria, cheguei à presidência 3 vezes. E pertenço ainda ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, pertenço ao Colégio Brasileiro de Genealogia,
pertence à Academia Fluminense de Letras, pertence ao Cenáculo Fluminense de História e Letras, pertence à Academia Guanabarina de Letras, pertence à Academia Carioca de Letras, pertence à Academia Brasileira de Literatura, pertence também à Academia Itaboriense de Letras, pertence ao Instituto Histórico de Bom Jardim, pertenço à Academia Maricaense de Letras, pertenço ao Instituto Histórico do Estado de Sergipe, o Instituto Histórico da Paraíba, o Instituto Histórico do Acre, o Instituto Histórico de Sorocaba. Nossa. E outras instituições. Levaria um programa inteiro para falar sobre as instituições a que você pertence. Um programa não, um dia, né? E outras instituições. Bom, parabéns por toda essa... Muito obrigado. É muito justa essa... Penha, quais foram as suas contribuições culturais aqui para a nossa Niterói? Eu, como coordenadora das salas de leitura, né, das escolas, eu tive a oportunidade de coordenar um programa a nível federal que chamava-se Leia Brasil, que constava de um caminhão-baú que as escolas emprestava livros, ainda tinha capacitação para professores e tinha atividades para os alunos fora da escola. Era um projeto excelente, ficou mais de 6 anos esse projeto. Eu participei também do projeto Café com Leitura, que eu criei na Fundação de Educação, na época da professora Lia, que era um café, né, com textos afins, né, que interessavam as pessoas, os funcionários da instituição. Participei também em parceria com o ensino religioso do projeto Contação de História no Parque Monteiro Lobato, também que durou muitos anos, com a professora Maria do Socorro Brito. Organizei, junto com a professora Neuza, uma biblioteca que a gente chamava de multimídia, que tinha biblioteca e videoteca para o professor também, que durou algum tempo, né? Participei de um congresso em Porto Alegre, falando sobre a interdisciplinaridade com histórias, ecologia, quer dizer, interdisciplinar, né? Todos os assuntos afins, música, em Porto Alegre, e depois numa escola em Betim, em Minas Gerais, o mesmo projeto. Organizei um acervo do governo federal que chamava-se também Biblioteca do Professor, na época da professora Felisberta, que era no Espaço 300. E como esse espaço começou a ficar pequeno, aí entra a parte que a Neuza falou, né? O professor Valdec, eu era a única bibliotecária que tinha, o professor Valdec me chamou para a gente ampliar este acervo, né, que serviria para toda a comunidade, né, junto com a professora Neuza, da videoteca, e a gente criou, em 2005, a primeira biblioteca popular de Niterói, a Biblioteca Cora Coralina, que eu tenho muito orgulho, que eu fui a primeira diretora desta instituição, e a professora Felisberta, que sugeriu este nome, né, da Cora Coralina. Hoje, eu ainda faço algumas... ainda neste projeto de leitura, né, eu coordenei e organizei a Biblioteca da Ilha da Conceição, cujo nome é do pai do Carlos Mônaco, né, Silvestre Mônaco, e comecei a organizar, e depois eu fiz um projeto, que é do lado da biblioteca, um posto de saúde, que eu fiz uma estante para as pessoas, enquanto esperavam a ser atendidas, né, e liam. Então, eu fiz uma estante com um acervo afins, né, assim, que interessavam aquela comunidade, né, até hoje está lá. E hoje eu ainda faço esse trabalho, fui convidada até agora, mês passado, para fazer do médico de família da Vila Ipiranga, que eu estou ainda em processo, né, de fazer, e, atualmente, eu fui convidada também para outro
outro posto de saúde, que ainda não sei o nome ainda, né? Perfeito. E ainda o Corpo de Bombeiro, né, que eu criei essas duas bibliotecas, esses dois estantes da Marquês do Paraná, do 3º GBM e de Itaipu. Neuza, quais são os projetos culturais para o futuro? Poderia nos falar? Podemos falar sim. Eu pretendo ainda escrever alguma coisa mais sobre Niterói, essa cidade encantadora, onde criei os meus filhos, e eu sinto muito orgulho de estar aqui em Niterói, vivendo aqui em Niterói. Mas não posso deixar de lembrar ao senhor Mônaco que, em parceria com o professor Salvador, nós publicamos 2 livros em 2010, um livro falando da história dos filhos do município de Santa Maria Madalena, onde tivemos a grande preocupação em abordar toda a história do município, das pessoas que colaboraram com o município de Santa Maria Madalena. Mais tarde, também em 2010, marcando a feira literária do município, nós lançamos o livro que conta a história da nobreza madalenense, sempre com a ajuda do grande historiador Salvador Mata e Silva. Perfeito. Salvador, fale-nos a respeito do evento em que foi lançado o livro As Escolas Municipais e Seus Patronos. Eu soube que teve o lançamento e o relançamento. Fale-nos um pouco sobre como é que foi, como é que aconteceu. Bom, começou com as duas minhas parceiras, né, minhas coautoras, sugerindo que eu fizesse o lançamento no dia do meu aniversário, dia 11 de julho. Então, foi realizado o lançamento na Câmara Municipal de Niterói no dia 11 de julho. Nesse dia 11 de julho, teve bastante gente e podemos citar algumas presenças lá. O ex-prefeito Valdir de Bragança, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Bagueira, outros vereadores estavam presentes, a minha família, meus irmãos, cunhadas, a minha filha, também da família da professora Neuza Feijó também estava lá, as filhas, estava o marido. Então, nós estávamos, foram mais de 150 pessoas. Foi um evento muito bom. Bom não, diria que foi ótimo o evento. Agora, nós fizemos recentemente, no dia 21, próximo passado, o lançamento lá na biblioteca Aguinaldo Pereira, Macedo, que foi no dia 21, às 3 horas, também foi realmente uma coisa muito marcante, porque nós tivemos a presença de uma turma de alunos, e lá nós fizemos um trabalho em que a professora Neuza fez uma apresentação lá, contou uma história da árvore generosa, né? E os alunos gostaram muito, e as pessoas que estavam presentes, todos gostaram, e foi uma tarde agradabilíssima. Também com bastante gente comparecendo lá nesse relançamento no dia 21. Aliás, todos os seus lançamentos são sempre prestigiados. Graças a Deus. Penha, como é que surgiu a ideia para escrever e publicar o livro Escolas Municipais de Niterói e Seus Patronos? Foi entre 1995 e 96, quando eu e uma professora que trabalhava comigo, professora Ana Cristina, que trabalhava na coordenação, e vimos que faltava essas informações sobre os patronos de escola, inclusive de biblioteca, que eu ainda pretendo também fazer este livro. E aí fizemos um trabalho de campo, né, junto aos professores de biblioteca, auxiliares de biblioteca, e a gente viu que faltou muita informação, né? No que a gente viu que faltou muita informação, nós resolvemos até editar esse livro. Mas como isso requer patrocínio, requer tempo, a gente acabou deixando, né, para lá, né? Eu falei, um dia eu vou encontrar com o ilustre professor, historiador Salvador, e a gente vai resgatar essa história junto com a professora Neuza. Então, e agora a gente resolveu editar esse livro. E vocês foram muito felizes no lançamento, na publicação dessa obra. Parabéns.
Eu queria saber da Neuza, quantas escolas municipais constam do livro? Nesse nosso primeiro, no volume 1, constam as 38 escolas de primeiro grau. Já estamos preparando para o lançamento em novembro do segundo volume, contando a história da educação municipal infantil no município de Niterói. Perfeito. Salvador, uma de suas obras que teve enorme repercussão no meio cultural foram os livros sobre a história de São Gonçalo no século XVI, XVII, XVIII e XIX, feito junto com Evadir Molina. Eu queria saber como é que foi você trabalhar com o saudoso Evadir neste importante trabalho sobre a história de São Gonçalo. É uma história assim, muito grande, comprida, que eu vou tentar sintetizar, porque estamos no programa de televisão. Mas o professor Molina, ele era professor de português e grego, e não era historiador. E ele fazia a revisão dos meus livros, meus textos. Então, um dia eu chamei ele, convidei para fazer parceria comigo no livro. Ele se assustou. E aí ele aceitou o desafio. Publicou o livro comigo primeiro e entusiasmou-se pela história e, concluindo, ele tornou-se o historiador número 1, nascido em São Gonçalo. Ele, do Gonçalense, ele é o número 1 historiador. Depois ele fez comigo vários livros, o século XVI, XVII, XVIII, XIX, nós fizemos juntos, estava fazendo do Engenho Novo e outros livros, somos 10 a 11 livros juntos. Mas o livro do século XVI, nós estávamos no Arquivo Nacional pesquisando, e aí eu mostrei a ele aqui, Molina, isso aqui é a certidão de nascimento de São Gonçalo. Quando ele pegou a certidão de nascimento, ele sentiu mal, passou mal, ficou emocionado, porque ele era um gonçalense muito ardoroso, um gonçalense autêntico mesmo, amava São Gonçalo. Ele amava muito São Gonçalo e aí ele sentiu. E outras passagens interessantes que eu fosse contar aqui, você ia levar muito tempo. Mas o professor Molina realmente uma figura ímpar, uma figura que deixou saudade em todos os meios. Todas as reuniões culturais de São Gonçalo sempre é falado o nome dele. Considerações finais. Olha, eu quero agradecer ao nosso amigo aí, Carlos Mônaco, e dizer desculpa a ele que na hora que eu citei as instituições culturais, esqueci de citar o Grupo Mônaco de Cultura, né? E da Livraria Ideal, da qual eu faço parte desde 1958 que eu frequento, há mais de 50 anos. É uma presença que eu frequento lá o Grupo Mônaco, esqueci de citar, desculpa. Agora, eu gostaria de dizer que o Carlos Mônaco continua a pregar a cultura, continua sendo o embaixador da cultura de Niterói, e gostaria que ele continuasse por muitos anos. E ele deixasse o negócio de cansaço e descansar para quando ele morrer. Porque quando ele morrer, ele vai ter a eternidade para descansar. Muito obrigado. Muito obrigado. Considerações finais em cima da... Eu também gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui. Gostaria de dizer também que eu vou lançar um livro de poesia chamado Palavras que Saem do Coração, com a capa e ilustração do meu neto Mateus. A experiência aqui foi muito gratificante para mim também. Muito obrigada. Muito obrigada pela consideração, pelo convite que me foi feito, Mônaco. Realmente, você falar em Carlos Mônaco é falar sobre a cultura de Niterói. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Como notícias, amanhã teremos a missa de 1 ano de Edmo Rodrigues Lutherbach, que por muitos anos presidiu a Academia Fluminense. Na quinta-feira, dia 27, também teremos, além da missa, a posse de Franci Machado D'Arigo na Academia Fluminense de Letras. Despeço-me agradecendo a presença do historiador Salvador Mata e Silva, da bibliotecária Penha Maria Guedes e da professora Neuza Feijó Machado em nosso programa, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o Bem-Estar e Saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. No mês de junho,
A Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense comemorou o seu centenário. No dia 4, uma missa de ação de graças e uma apresentação do Coral Jovem da UF abriram as celebrações no prédio da faculdade. No dia 6, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Nacional da UF e uma sessão solene deram sequência às homenagens no Teatro Municipal de Niterói, local da formatura da primeira turma da faculdade na cidade, no ano de 1917. A história da Faculdade de Direito da UF começa em 1912, com a fundação, na cidade do Rio de Janeiro, da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, uma instituição privada. Em 1915, um decreto federal faz com que ela mude-se para Niterói, adotando o nome de Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro. A faculdade foi obrigada a deixar a cidade do Rio de Janeiro, porque o decreto estabelecia a equiparação de faculdades, mais de 2 faculdades de direito privadas, de um mesmo estado ou do Distrito Federal, às oficiais. E já existiam 3 na cidade do Rio de Janeiro. Então, a congregação da faculdade, por unanimidade, escolheu a cidade de Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro, para abrigar a nova faculdade. O ato de violência oficial não pôs termo à faculdade, portanto. Pelo contrário, serviu para fortalecê-la. Em 1930, já com o nome de Faculdade de Direito de Niterói, ela se estabelece no casarão da Rua Presidente Pedreira, local onde está situada até hoje. No ano de 1956, acontece a federalização da faculdade, que é incorporada ao Ministério da Educação e Cultura. Na Faculdade de Direito, na realidade, desde a sua fundação, a ideia sempre foi de se ter uma universidade, de se ter uma universidade federal, de forma que o movimento de federalização das faculdades pelo país afora foi iniciada por um professor da Faculdade de Direito, então na qualidade de ministro da Educação, o professor Brígio Tinoco, o que possibilitou a criação das universidades e principalmente das universidades federais no Brasil inteiro, de forma que a Faculdade de Direito está totalmente integrada a essa ideia de universidade, a criação da Universidade Federal Fluminense, não integrada com uma participação extremamente proativa, quase que como condutora do processo, né? No ano de 1960, a faculdade passa a integrar, juntamente com outras 4 faculdades federais já existentes em Niterói, a recém-criada Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o FERJ. Mais tarde, em 1965, com a homologação do nome atual da UF, a faculdade passa a se chamar Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, nome que mantém até hoje. Nesses 100 anos, a história da Faculdade de Direito, praticamente ela se mistura com a história da sociedade fluminense, por assim dizer, né? A história da faculdade se confunde com a história da cidade, considerando que grande parte dos munícipes aqui de Niterói passaram aqui pela faculdade, de forma que não só as histórias pessoais, como as histórias institucionais do município e do próprio estado se confundem com a história da faculdade, né? De forma que é um momento de resgate desse convívio e é um momento em que nós aproveitamos para abrir um pouco mais a faculdade para a sociedade e para a população de Niterói e do Rio de Janeiro, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, hoje com a nossa queridíssima Márcia Mackenzie. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Né? A Márcia Mackenzie é formada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, fez vários cursos de especializações na área da saúde, né?
vem falar hoje para a gente sobre o método Self-Healing, né? E como terapeuta, ela vai passar alguns exercícios, vai nos ensinar alguns exercícios sobre campo visual, frequência de luz, sobre exercícios também da parte óssea de uma maneira geral, né? Então vamos hoje fazer uma retomada, porque a Márcia já esteve conosco, né, Márcia? Mas hoje vamos fazer uma retomada aqui das coisas que você, das informações que você já nos passou, numa oportunidade em que você esteve aqui com a Cris. Exatamente. Né? A Cris é a minha professora de Pilates. Né? Aliás, eu estou indo maravilhosamente bem. Ela é uma pessoa extremamente profissional, uma profissional extremamente bem situada e acho que bem sucedida do ponto de vista da seriedade com a qual ela exercita o seu trabalho, né? Eu estou muito satisfeita com o trabalho que ela está fazendo comigo. E hoje eu quero passar mais um pouco, então, para o nosso público, um pouquinho mais do seu conhecimento, que é muito interessante, muito específico, né? E eu acho que é muito importante que a gente traga esse conhecimento de uma maneira geral e popularize mais isso para que o nosso telespectador, a partir desse conhecimento, vai em busca de terapêuticas, que a gente hoje chama de terapêuticas complementares, né? Não mais alternativas, né? E que podem suavizar muito os sofrimentos do corpo. Né? Não só do corpo, mas da mente também. Claro. Né? Já que a mente está inserida, né, no corpo. A gente fala nessa separação só de maneira didática, né, Márcia? Mas na realidade a mente está aí com todo o corpo, né? E esse todo é mais que a soma das partes. Eu diria o complexo corpo-mente, né? Que é indissolúvel. Então vamos falar um pouquinho do seu trabalho de uma maneira geral. Pois não, à vontade. Né? Como é que é o seu trabalho no consultório? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a primeira coisa, quando eu recebo um paciente, eu chamo de aluno, porque os meus pacientes são meus alunos e acabam sendo meus amigos. É tentar compreender o que está se passando com ele, qual é a dificuldade que ele tem, o que ele precisa, em que eu posso ajudá-lo a se ajudar. Né? Esse que é um ponto, porque no primeiro dia que eu encontro com essa pessoa, ela assina uma declaração, um termo de compromisso, dizendo que eu não sou médica, que eu não prometo cura, que esse é um processo de reeducação e que o resultado vai depender da nossa parceria, porque no consultório, na sala de aula, estamos em 3. Eu, a pessoa, cada um tem sua fé, e o desafio dessa pessoa. Se essa pessoa estiver comigo, eu posso ajudá-la. Se essa pessoa não estiver do meu lado, fica muito difícil, eu sozinha e com o desafio dela. Né? Então, esse é o primeiro contato que nós temos no primeiro dia. Que é aquele contato que a gente diz em psicoterapia, né? Que a gente chama até de transferência, né? Quer dizer, a partir dos conceitos psicanalíticos, né? Que é justamente essa coisa afetiva da empatia que acontece, não é? Entre o terapeuta e a pessoa que você está acolhendo. Exatamente. Né? Quer dizer, o cliente, a pessoa que está te procurando. É um trabalho de acolhimento mesmo. Que eu não gosto de chamar de paciente. Eu não sei se, de uma maneira geral, o telespectador já deve ter observado aqui que eu não gosto dessa terminologia, essa coisa de paciente, né? Paciente, para mim, tem aquela conotação de que a pessoa é passiva, de que ela não pode fazer nada por ela. Não. Eu acho até que o paciente deve ser, entre aspas, impaciente, né? Ele deve ter um pouco dessa questão justamente da impacientação a partir do momento que ele está impaciente com o sofrimento dele e por isso ele vai fazer alguma coisa para melhorar. Exatamente. Né? Então ele vai ali, junto com o terapeuta, criar condições de melhora a partir do momento que ele tem alguma coisa que incomoda ele. E isso não está nada bom. Né? Quer dizer, ele pode resolver isso a partir do momento que ele faz um pacto com o terapeuta de cooperação. Exatamente. Você vê a coisa assim? Completamente. No primeiro momento é um contrato, um acordo de cavalheiros, em que um
a gente precisa ter confiança no outro, construir essa confiança, que ela não existe, ela vai ser construída passo a passo, né? E o que eu posso fazer é me colocar totalmente ao dispor para saber como eu posso ajudar essa pessoa a se ajudar, né? Como que ela pode melhorar a qualidade de vida dela, lidar melhor com os desafios dela. E aí eu procuro o embasamento teórico para isso, né? Nesse momento, os conhecimentos que eu tenho de anatomia, neuroanatomia, tudo isso, fisiologia, eu passo para essa pessoa, para ela entender por que aquilo funciona. E aí fica muito mais fácil. Por exemplo, se ela chega com uma patologia qualquer de coluna, puxa, nós temos trilhões de células, não é possível que não tenha uma boa ainda, né? Então, eu vou estimular aquelas células que estão preservadas. Mais de 700, 600 músculos, eu vou estimular os que estão em melhor estado. Sempre tem um que está melhorzinho, até com 90, 100 anos tem sempre um melhor. E é nesse músculo, é dessa forma que a gente vai estimulando a pessoa a funcionar melhor, a lidar melhor com o seu próprio desafio de vida. Otimizando a capacidade que ela tem de melhorar. Então, vamos falar um pouquinho, Márcia, sobre a questão visual, sobre a experiência que você tem com disfunções oculares. Vamos usar aqui a terminologia. Outro dia eu entrevistei um oftalmologista e ele até me corrigiu. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito das disfunções oculares, né? E da experiência que você tem com esse tipo de trabalho. Ok. Tá? Então, passa para a gente um pouquinho sobre o que você, no consultório, atende em termos de disfunções oculares e esse trabalho como é feito. O trabalho, eu atendo lá no consultório, ou sala de aula, como eu costumo falar, né, que é um processo de reeducação, eu volto a dizer, a gente trabalha com educação, pacientes com glaucoma, degeneração de mácula, descolamento de retina. Tem pacientes que chegam a mim, senhoras de idade, andando vendadas em casa para se acostumar a ficar cega. Essa paciente tem 4 anos que está comigo e vai todo dia à praia. Ela está até aqui no meu folder. O que eu fiz? Na verdade, o que eu fiz foi, ela tem a degeneração está lá. Então, eu vou estimular as células que estão preservadas em volta dessa degeneração e, através de exercícios, visualização, movimentos ativos e passivos, ou seja, movimentos que eu faço, movimentos que ela faz, eu vou ajudando a estimular o que está bom. E, ao mesmo tempo, eu vou estimulando aquela visão que ela deixou de ter, de estimular, de trabalhar durante anos, que é a visão periférica. Uma pessoa que lê muito, borda muito, usa muito a visão central. Né? Fica ali focada. Isso. E eu faço isso como? Com jogos, com brincadeiras, eu uso luz, né? Esse curso de luz que eu fui fazer exatamente para relaxamento visual, relaxamento dos músculos oculares. Então, essa pessoa com degeneração, tem 4 anos que está comigo, vai à praia todo dia e passa muito bem com a sua degeneração e não está cega. Né? Maravilha. Mas existe a degeneração, sim. Ela aprendeu a lidar com o desafio de vida dela. Tem um outro caso de descolamento de retina que ela chegou monocular. Muito feliz, ela descobriu que tem pescoço. Né? Por quê? Qual a relação? A relação é que a córtex visual fica bem aqui. Então, na verdade, a gente tem a coluna, em cima da coluna fica a córtex visual. Quando eu tenho os músculos da coluna tensos, eu afeto. Menos sangue para a córtex visual, menos sangue para o cérebro. Nada que a gente não saiba. Sim, e aí, quando vai esse sangue para o cérebro, vai para onde? Funções vitais. Por último lugar, para a córtex visual. Por quê? É mais importante respirar e estar vivo do que enxergar. Né? Então, o que a gente faz? Otimizar esse aporte de sangue que tem que ir para o cérebro. Estimular a circulação. Como? Com exercício, soltura de pescoço, massagem. E também dando umas dicas de boa alimentação, que isso também é importante, né? Você tem que ter bons hábitos, né? Sim, para ter um equilíbrio, né? E aí você tem vários tipos, nistagmo, catarata congênita, tenho menininhas de 4 anos de idade, de 6, e eu faço uma bagunça, eu tenho que confessar que eu sou mais criança que elas, porque a gente precisa estimular o lúdico. Para que o lúdico? Para que o jogo de bola? Para eu criar novo caminho neurológico, nada além disso. A gente precisa ser mais esperto que o nosso cérebro. Se eu funciono assim há 50 anos, bom,
não está dando certo, né? Eu estou com o olho cansada, com a vista cansada, leio muito. Vamos começar a fazer diferente. Fazer diferente. Então, eu tenho que fazer diferente de uma forma esperta para enganar o cérebro, né? E variar, porque o cérebro gosta do novo, nós gostamos do novo, apesar de algumas vezes termos medo da mudança. Mas, na verdade, a gente precisa do novo. Entendeu? Para dar uma... Precisamos sim. Eu acho que é preciso muito cuidado quando a gente diz que precisa do novo, porque hoje a mídia chega de uma forma assim, muito irresponsável, de uma maneira geral, nas várias mídias que nós temos, e joga as coisas de certas formas, dizendo que só o novo é válido, essa coisa em termos do novo. Não, eu acho que a gente tem que contrabalançar, né? Eu acho que a história é muito importante para a humanidade. Porque sem a história não tem desafio. Né? Existem referenciais importantíssimos e a ciência só chegou onde chegou porque as coisas vieram acontecendo e se transformando, e se desenvolvendo, sedimentando. Mas quando eu falo do novo, eu estou falando no sentido neurológico. E você está falando no sentido da pessoa estar aberta ao novo, porque tem gente que é muito rígida, né? Mais do que isso. Quando você fica 20 minutos numa mesma posição, você começa a ter cãibra. Por quê? Porque o seu cérebro não está mais recebendo informações sobre aquele músculo, aquela área. Então, quando eu falo novo, quer dizer mudar o movimento, né? Porque o movimento é vida. O novo é o movimento. Vamos expressar melhor a palavra, isso, né? Isso. Então, substituindo novo por movimento. Isso, por movimento. Fica mais claro assim, não confunde ninguém. Movimento Ou seja, é vida. Observando que tudo na natureza se movimenta, né? A própria dialética do dia, da noite, das estações do ano, quer dizer, tudo na natureza é movimento. Precisamos nos movimentar. Né? Vida é movimento. Mas de uma forma serena, pode ser agitado, mas de uma forma serena. Pode correr uma maratona, ser o maior ciclista do mundo, mas de uma forma serena e harmoniosa. É esse movimento que a gente está falando. Não isso que a gente chama de equilíbrio. Exatamente. Né? Quer dizer, você pode correr a maratona, mas de maneira que você não prejudique a sua saúde. Uma das funções que tem menos problema de tendinite é o maestro. Por quê? Porque ele tem que se movimentar harmoniosamente com todas as partes do corpo para ele conseguir ser um maestro. Então, ele não apresenta esse tipo de problemas. Mas aí porque a música é muito mágica, né? Muito mágica. O ritmo musical, a coisa... E há uma variabilidade, você vê, ele não toca um tipo de ritmo, ele não rege um tipo de ritmo só o tempo todo. Em movimentos suaves mas e são sutis, movimentos diferenciados. Muita rotação, onde a gente faz com que o líquido sinovial, que é o líquido que nutre as nossas possa juntas, fluir para lubrificar bem as articulações. Exatamente. Com esse tipo de movimento que você faz, que é um movimento suave, você ajuda a nutrir as suas articulações. Tanto que se você faz assim, rápido, começa a dar creque. Se você fizer um movimento lento, dificilmente esse creque não vai diminuir. Então não que não esteja lá. Aí você está colocando a importância do ritmo do movimento. Da forma, exatamente. Né? Da forma com que o movimento é feito. E nesse aspecto, então, é que você faz os exercícios visuais. Quer dizer, você dá um certo ritmo, dependendo da patologia. E da pessoa. E determinados tipos de exercícios visuais, para que essas disfunções, então, elas tenham a possibilidade de ir regredindo em função desse aprimoramento do uso da visão. Não bem regredindo, elas podem até estar lá. O que eu faço é estimular todas as conexões neurológicas positivas que não estão sendo usadas ao redor. Que estão correlacionadas. Então, essa pessoa ganha visão, mesmo tendo problema neurológico ou problema de visão que ela tem. Por quê? Porque ela vai aprender a usar os músculos ciliares, a piscar melhor, a usar melhor a visão periférica, a usar melhor a visão do claro, a usar melhor a visão do escuro. E como lidar com o seu olho quando ele estiver em crise também. Que recursos a gente tem, que a gente pode fazer. Então, você exemplificaria para a gente algum exercício que você acha que pudesse
passar para o nosso telespectador, que fosse útil de alguma forma, assim, de uma maneira mais ampla? Sim. Eu acho que o exercício básico para todo mundo fazer em casa 5 minutos por dia. Por quê? Porque a gente usa muito a visão central. Se chama o empalmar. Você faz para a gente? Faço. Eu vou mostrar para vocês, tá? Esfrego bem as minhas mãos. Até ficarem quentinhas. Esfrego bem as minhas mãos. Você pode segurar um minutinho, desculpa. Tá. Até ficarem bem quentinhas. E vou colocar as minhas mãos em concha sobre os meus olhos fechados, de uma forma bem suave. Obrigada. Quanto tempo? Durante quanto tempo? 5 minutos por dia. Mas, por exemplo, se eu fizer assim, eu está muito baixo, então eu vou estar contraindo o meu pescoço, não vai adiantar. Qual é o ideal quando você fizer esse exercício na sua casa? Pescoço reto. Pegue alguns livros ou almofadas, né? Coloque sobre uma mesa, pescoço relaxado, esfregue as mãos, mais ou menos na altura do ombro, e fique assim, 5 minutos, sem pressionar o globo ocular. Você quer tentar fazer? Eu vou descrever, esfrega bem suas mãos, dá um sorriso, porque é muito importante também relaxar os músculos Sorrir do pra mim rosto. não é difícil. Coloca as mãos muito suaves sobre os olhos. Vamos puxar os livros para cá. Isso, procura deixar o ombro bem relaxado e pensar em coisas boas. Oh, que imaginar o maravilha. escuro. Imagina que está escurecendo, sem jamais pressionar o globo ocular e sem jamais pressionar o rosto. As mãos são bem suaves. Isso, respirando profundamente, percebendo se o seu pescoço está solto, se está relaxado, se os seus olhos estão soltos ou relaxados, se seus olhos estão suavemente fechados ou contraídos. Só isso, respirando. Respiração é vida. Cada vez que você respira, 1/4 do oxigênio vai para o cérebro. Então, respire profundamente. Pense coisas boas, imagine o escuro. Vou dormir aqui, gente. Só para dar uma Maravilha. relaxada. Né? Muito bom. E os seus olhos, se você fizer isso Muito 5 bom. minutos por dia, você vai ver que eles vão ficar mais brancos. Olha. Só tem um detalhe, quem tem glaucoma não deve fazer mais de 5 minutos por dia, ou então me liga, porque precisa ter outras coisas. Tá? Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso, né? Contrabalançar, Porque pode isso. relaxar demais e eu não sei o estágio que uma pessoa que tem glaucoma está. Sei, Alguns sei. cuidados precisam ser feitos. Por isso que vamos dizer, 5 minutos por dia, de manhã, muito bom. Ou no meio do trabalho, está no computador, para um pouquinho, mãos nos olhos, né? Tá vendo, pessoal? Viu? Vocês aí no computador já sabem que 5 minutinhos é beleza, descansa mesmo. Descansa Olha, mesmo, descansa eu garanto. mesmo. A gente abre até os olhos melhor. A gente passa a abrir os olhos, a ver melhor. Exatamente. Bom, a importância do piscar. Você falou para mim, quando você esteve Foi aqui da isso, outra eu vez, lembro. que eu piscava pouco. E eu nunca reparei isso. Você falou, você pisca pouco, tem que piscar mais. Porque o piscar, eu brinco que é o abdominal dos olhos, né? Ele vai ajudar a lubrificar os seus olhos, né? Vai ajudar a que os músculos funcionem, abrindo e fechando, acomodando, ajudando na acomodação dos seus olhos. Então, o ideal é que você pisque, mas não assim, é piscar suave, como borboletinhas, como crianças. Já observou crianças piscando? Como é suave de ver? Esse é o nosso piscar. Lembrei de vagalume agora. Olha que delícia. Normalmente a gente pisca a cada 4 segundos, em torno de 22 vezes por minuto. Mas tem gente que começa no piscar tão grande que aí já não é piscar, né? Aí já está estressando os olhos. Então, tudo deve ser feito com De maneira suavidade, suave. mas, claro, eu sou extremamente agitada. Eu posso ser uma suave agitada, né? Mas com suavidade. Márcia, vamos falar então agora um pouquinho sobre a parte óssea. Ótimo. Né? Estimulação óssea. Tem a questão aí das mulheres já numa faixa
de 40 anos para frente, com a questão de se não faz reposição hormonal, a parte óssea sofre muito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode fazer uma estimulação também para que a osteoporose não venha precocemente, né? Eu sou um exemplo disso, que quando eu tinha 43 anos, eu ia ser aposentada por invalidez, com um salário muito bom. E quando me falaram isso, eu tinha osteoporose muito cedo, eu falei, não, vou ficar boa. Hoje eu estou boa. Hoje eu tenho, para a minha idade, 11% a mais de massa óssea. Que coisa boa. O que eu fiz para isso? Claro, mudei toda a minha vida. Né? Não almoço mais uma Coca-Cola. Não tomo mais 10 cafezinhos por dia. Né? Eu pego mais sol, um pouco de sol, 5 minutos que sejam de manhã. Sol fraquinho. Porque se eu não pego sol, o cálcio que eu absorvo vai virar osteofitos, que são coisinhas nos meus ossos, que vão doer a beça no futuro. Então, eu procuro pegar sol, ter alimentação saudável, mas, além disso, tem um segredo. As células que produzem os ossos são os osteoblastos. Então, eu vou estimular essas células que estão vivas a trabalharem. Como é que eu sei que elas estão vivas? Se eu quebro meu braço não vai se solidificar? Vai. Então, estão vivas as células. Como é que eu estimulo isso? As minhas mãos, a pontinha dos dedos bem maciazinhas, eu vou bater. Mas eu preciso bater nos ossos longos. Dá licença. Isso. Então, eu vou dar tapinhas bem suaves aqui, tá vendo? Aqui na cabeça do ferro e nos ossos longos. Então, você pode estar assim, até no restaurante parado, tá? Em vez de ficar assim, apoia os 2 pés e começa a dar tapinhas bem suaves. Só isso. Bem suaves. Eu estou criando uma onda, uma vibração que está estimulando, gerando movimento, fazendo com que essas células trabalhem. Olha que bonito. O movimento faz com que as células se reproduzam. Sim, aí é a estimulação mesmo, né? Através da vibração. Vida é vibração, Vida, né? Movimento é vibração. Então, é muito simples. É isso. Agora, precisa, sim, também mudar hábitos, qualidade de vida, fazer a sua parte, né? Cuidar dessa casa nossa aqui com muito carinho, né? Mas hoje eu tenho 11% a mais de massa óssea, né? E não Você aconselharia, então, as pessoas, de uma maneira geral, a fazer esse tipo de estimulação diariamente? Diariamente. Tá vendo novela das 8? Fica dando tapinha. Aqui nos ossos longos da coxa e na cabeça do fêmur, né? Onde eu mostrei. Tá sem fazer nada? Fica dando tapinha. Está na fila do banco? Fica dando tapinha. Né? Tem gente tão estressada que fica fazendo isso, né? Mas, olha, com a pontinha dos dedos e bem suave. Né? Não é para... Se você fizer isso com o ombro duro, aí vai te gerar uma tensão no ombro, uma tendinite. Não. É como um pianista que tem que tocar de uma forma bem suave, né? É como se gerasse uma onda. É bem suave mesmo, bem sutil. Né? E depois você vai fazer gostoso, isso. Né? É gostoso. É só uma vibração. Isto basta para as nossas células, né? Que beleza, que né? coisa Tão maravilhosa, simples, né? Muito simples, e barato. Maravilhoso. Pois é, se você tiver disciplina suficiente, autodisciplina, você vai fazer. Se você se amar, né? Exatamente. Né? Se a gente quiser ter saúde, né, tem que fazer alguma coisa para contribuir. Exatamente, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Márcia, deixa para a gente seus contatos, seu site. Olha, o meu site só os meus alunos que estão lá, dando exemplos de como melhoraram, é www.visãoterapia.com.br. Pode repetir. www.visãoterapia.com.br. O meu celular é 9807-0505-21, Rio de Janeiro. E o meu telefone fixo é 2714-1706. Vocês podem me ligar à vontade, tirar dúvidas, perguntar. Se eu não puder atender no momento, estiver com algum aluno, eu retorno depois. Às vezes demora um pouquinho, mas com certeza eu vou retornar. Não fiquem preocupados de que estão tomando meu tempo, não. Eu faço com o maior prazer, porque eu faço disso a minha vida, né? Senão não faz sentido. Exatamente. Você também, às vezes, trabalha no campo de São Bento com alguns alunos. Por exemplo, no dia 20 de outubro, de 10 às 11 da manhã, eu vou fazer um grupo gratuito no campo de São Bento. 20 de outubro, às 10 da manhã.
Então, Márcia, querida, obrigada pela sua presença. De nada, foi um prazer. Tá? Vai retornar outras vezes, com toda certeza. certeza. Para você que nos assiste, meu beijo carinhoso. Ó, parabéns para o pessoal do rádio. O rádio hoje está fazendo 90 anos. Parabéns às pessoas que trabalham no rádio. Beijo grande. Muito obrigada mais uma vez.